Olá pessoal, boa noite. Iremos iniciar mais uma live hoje relacionado à temática de reprodução humana. A nossa live hoje ela é intitulada Não Conseguimos Engravidar. E agora? Iremos conversar bastante sobre infertilidade, tanto masculina quanto feminina. E será uma live bem interativa. Iremos conversar bastante também sobre por que um casal não consegue engravidar, bem como os cuidados que a gente tem que ter com os casais que têm dificuldade para engravidar. Antes de tudo, o áudio está bom, a imagem está boa? Creio que sim, né? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Caio Brusaca, sou médico geneticista, tenho mestrado em reprodução humana, tenho um apreço muito forte pelo atendimento de casais, por isso que minhas lives são prioritariamente voltadas para esse público. E hoje iremos falar sobre infertilidade. Antes de tudo, o que é infertilidade conjugal? O termo infertilidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, eles relatam que é um casal que não consegue ter um bebê em um ano de ter relações sexuais bem distribuídas durante o ciclo, sem uso de método anticoncepcional. Ou seja, passar um ano namorando sem conseguir engravidar. Esse é o conceito que a OMS traz de infertilidade conjugal. Mas eu trago um novo conceito, que é o conceito de depende da idade. Por quê? A partir dos 35 anos, se o casal passa mais do que 6 meses tentando engravidar e não consegue, já deve ser iniciada a investigação. Não preciso ficar esperando um ano para começar essa investigação. Por quê? Se inicia a engravidar com 35, mais um ano já bate 36. Se demorar muito, já bate 38, 40. E aí vai ser cada vez mais complicado ter o nosso bebê. Por isso a gente tem que, o quanto mais rápido a gente começa a conseguir identificar e diagnosticar, melhor vai ser para aquele casal. O conceito de infertilidade, como eu falei, ele é bem engessado, que a OMS escreve. Mas a gente tem que ser bastante flexível durante o atendimento dos nossos casais. Porque cada minuto perdido pode mexer com a reserva ovariana, conforme a live anterior que vocês assistiram. E eu não quero perder o tempo, o timing perfeito para a gente poder começar o tratamento. Outra questão é a nossa divisão. Existem as causas masculinas e as causas femininas de por que um casal não consegue engravidar. Como assim? Causas masculinas. As causas masculinas elas estão mais voltadas a fatores relacionados à produção do espermatozoide e ao sêmen. Já a parte feminina está mais relacionada com ovulação, tubo uterino obstruída e endometriose. Mas por que eu chamo a atenção muito forte sobre fator masculino contra fator feminino? Por conta do seguinte: metade desses casos é masculino, metade dos casos é feminino. Só que dentre essas metades, uma parte é mesclado entre masculino e feminino. Ou seja, tem casais que tem mais fator masculino, tem casais que tem mais fator feminino. Tem casais que tem um fator que a gente chama misto. E uma minoria deles a gente chama de infertilidade sem causa aparente. A sigla ISCA é muito comum quando a gente vai em clínica de reprodução, que é infertilidade sem causa aparente. Mas via de regra, é isso que acontece. E quais são os profissionais que eu devo procurar? Os profissionais que eu devo procurar são, inicialmente, o seu ginecologista, para a mulher. Porque o ginecologista vai ser o primeiro profissional que vai ter contato com um casal infértil. Ele vai ser o primeiro profissional que vai ouvir: não estou conseguindo engravidar. Mesmo seguindo os aplicativos de ovulação, pegando os marcadores de ovulação. E tudo isso é muito complicado. Por quê? Porque às vezes o ginecologista geral ele não está tão preparado para atender o casal infértil. E ele volta a dizer: não, espera mais um pouco.
Ou eu vou tentar investigar, mas o melhor seria encaminhar para os outros especialistas. Outro especialista muito importante vai ser o urologista, porque o urologista é o médico do homem. Ele vai avaliar como é que está a questão seminal desse homem, como é que está a questão dos testículos, do falos, da glande, de toda a parte do aparelho reprodutor masculino. Mas, via de regra, muitas vezes, apenas com o sêmen normal, não quer dizer que não tem problema nenhum naquele casal. O casal, ele deveria ser avaliado em conjunto. Aí vem um terceiro especialista, que eles chamam de infertileuta. Infertileuta é o especialista em infertilidade. Via de regra, a maioria das vezes ele é ginecologista, especialista em reprodução. E na minoria das vezes um urologista, especialista em reprodução. O infertileuta, ele já vai olhar o casal de uma forma mais ampla. E vai realmente tentar diagnosticar aquele casal para oferecer o melhor tratamento para ele. E, por fim, o não menos importante, o médico geneticista. O médico geneticista, ele entra também em associação ao infertileuta para tentar descobrir a causa ou o motivo do porquê que o casal não consegue engravidar. Isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu falei, via de regra, o casal ele não passa nem pelo infertileuta, ele já vai direto para o geneticista. O geneticista tem que saber tanto fazer o acolhimento, quanto saber fazer os devidos exames físicos do casal. E, por fim, a questão dos exames que devem ser solicitados. Quando a gente fala em exames que devem ser solicitados, a gente tem que lembrar que existem os exames masculinos, do homem, e os exames da mulher. E os exames que são para os dois. Eu sei que eu repito muito isso aqui nas nossas lives, que é relacionado ao exame do cariótipo. O cariótipo é o mínimo que a gente deve solicitar para que o casal ele avalie uma formação congênita, que a gente não pode esquecer. Prevenção de uma formação congênita. Além disso, a parte masculina, a gente sempre pede o exame do espermograma. Ele não é um espermograma comum. Tem que ser o espermograma com Kruger. Por quê? A OMS, o último manual de laudo de espermograma de 2010. Tem gente que ainda usa de 92, dependendo do laboratório. Então, se eu escrevo espermograma com Kruger, o laboratório já sabe que eu quero o espermograma de 2010. Onde a gente vai olhar volume, a concentração, que é quantos espermatozoides tem por ml, a motilidade, ou seja, quantos espermatozoides andam para frente, e por fim, o Kruger, que é a morfologia, que é quantos espermatozoides são perfeitos, vamos dizer assim. Além disso, a gente tem que lembrar também da parte masculina. Alguns casos são necessários a realização dos exames hormonais no homem, mas isso é um pouco mais reservado a casos onde há alteração seminal. Outro exame do homem, ainda falando de sêmen, que é muito importante, é a fragmentação do DNA espermático. Esse exame ele serve para a gente ver exatamente a questão da presença de radicais livres, ou seja, fator inflamatório relacionado àquele espermatozoide, relacionado àquele sêmen. E é imprescindível a realização dele em certos casos. Já quando a gente fala em fator feminino, como eu falei, são 3. O primeiro deles, o fator ovulatório, ou seja, a mulher não está ovulando. Mesmo que ela chegue até a menstruar, mas via de regra essas mulheres têm irregularidade menstrual. Então, se não ovula, mesmo que o espermatozoide chegue lá, não vai encontrar nada. Então, a gente tem que ver muito bem a parte hormonal da mulher, para ver se ela realmente está ovulando. Seja com a pesquisa das reservas ovarianas e também com a pesquisa dos exames hormonais. O principal causa de fator ovulatório está relacionado a ovários policísticos. Síndrome dos ovários policísticos é muito mais comum do que a gente pensa. E muitas mulheres têm ovários policísticos e nunca descobriu, nunca soube. Por quê? Porque às vezes ela tem até um ciclo menstrual regular,
mas são características muito sutis. Por exemplo, hirsutismo, que é aumento de pelos, ou que a gente chama de hiperandrogenismo, que é aumento de caracteres masculinos nos exames laboratoriais. Tudo isso a gente vai avaliar a partir de exames laboratoriais. Se ninguém suspeitar de ovários policísticos, aquela mulher que não está ovulando vai continuar não estando ovulando. E por fim, fator tubário. Fator tubário, que a gente entra o terror das mulheres, que é a esterossalpingografia. O que é esse exame com tantas letras e tão difícil de falar? A esterossalpingografia é um exame que é um exame de raio-x contrastado, que a gente olha a tuba uterina. O único objetivo dele é saber se a tuba uterina está pérvia ou não. A gente solicita esse tipo de exame, ele tem que ser feito preferencialmente com catéter flexível, Além disso, tem que ser feito com o contraste um pouco mais aquecido. E principalmente tem que fazer toda a questão para que não haja desconforto. Além disso, a gente tem que lembrar também da questão que a principal causa de obstrução tubária é hidrossalpinge, que também dá para ser vista com ultrassom transvaginal. O que é hidrossalpinge? Hidrossalpinge é a consequência da infecção por clamídia. Clamídia é uma doença sexualmente transmissível, também não tem nenhuma relação com genética. E se não bem tratada, a mulher pode desenvolver hidrossalpinge. Infelizmente não dá para reverter essa alteração na tuba uterina. Então o tratamento vamos comentar daqui a pouco. Ainda falando sobre fator feminino, fator tubário, existe uma síndrome chamada síndrome de Cartagena. Essa síndrome é uma síndrome genética que causa fator tubário. E é extremamente rara, mas a gente nunca pode deixar de esquecer. Outra importância do médico geneticista na equipe multiprofissional de atendimento ao casal com dificuldade para engravidar. E por fim, a nossa endometriose. Endometriose, para quem não sabe, é uma doença que causa muita dor. É uma pergunta que eu sempre faço para toda paciente que eu atendo. Você tem cólicas menstruais muito fortes? Você tem dor na relação? Por quê? Porque é o principal sinal da endometriose, é dor. E, via de regra, mulheres que têm endometriose profunda, que a gente chama grau 3, grau 4, necessitam de tratamento hospitalar para tratar essa cólica menstrual. E como eu falei, também tem dor na relação, e atrapalha inclusive a relação conjugal. Ainda falando sobre isso, eu vou dar aqui uma pequena pausa, só para ler os nossos queridos comentários. Boa noite, Vânia, tudo bem com você? Espero que esteja gostando da nossa live. Você está falando que é excelente, muito obrigado. Além disso, a Meire também deu boa noite, Meire, boa noite a todas as nossas ouvintes. E também muito obrigado pelos coraçãozinhos que vocês mandaram. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar também aí por aqui. Ainda falando sobre dificuldade para engravidar, eu vou falar rapidamente um pouco sobre tratamento de reprodução. O tratamento de reprodução, ele envolve basicamente 4 tipos de tratamento. Nesses 4, 2 são de que as pessoas consideram de baixa complexidade e 2 são considerados de alta complexidade. O que é baixa complexidade? Que não exige muito de laboratório. O primeiro deles, que seria o que a gente chama de coito programado. Para mulheres que têm ovários policísticos, é muito útil. Porque como ela não ovula, basta dar o remédio para ela ovular, e a partir da ovulação dela, o que acontece? O casal pode engravidar em casa. Maravilha, né? É o melhor tratamento possível para ovários policísticos. Claro que a gente tem que falar muito sobre a questão não ter nenhum outro tipo de problema, um sêmen a priori perfeito e principalmente está relacionado com
tubo uterina não obstruída. Ou seja, o casal tem que estar basicamente sem nenhum problema fora a questão ovulatória. O segundo tipo de tratamento, ainda considerado de baixa complexidade, é a inseminação intrauterina ou simplesmente inseminação artificial. O que é inseminação artificial? Eu também dou o remédio para indução de ovulação e a mulher, num dia específico, o marido vai, colhe o sêmen e faz um preparado no laboratório relacionado a esse sêmen e coloca dentro do útero. Ou seja, já pula algumas etapas, já pula a área da vagina, já pula o colo do útero, já dentro do útero a mágica acontece dentro da mulher. Por quê? A fecundação ela ocorre na tuba uterina. Na tuba uterina encontra-se um local onde o espermatozoide e o óvulo se encontram. Como eu falei, a tuba uterina tem que estar perfeita. Se ela tiver algum problema, não adianta fazer inseminação intrauterina. E para não, entre aspas, queimar tratamento, porque querendo ou não, a parte mais cara do tratamento é o remédio, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões relativas à alteração tubárias. A segunda, a terceira e a quarta, que a gente chama de alta complexidade, elas se confundem. Uma seria a fertilização in vitro clássica e a segunda a inseminação, a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Qual a diferença? Mesma coisa, induz a ovulação, capta os óvulos, depois que capta os óvulos, né, in vitro clássica, coloca no meio de cultura vários espermatozoides e um óvulo. E a partir daí, esse óvulo ele é fecundado por um desses vários espermatozoides que ali aparecem. Isso é in vitro clássica. Infelizmente, ela está muito em desuso. A maioria das clínicas de reprodução hoje, elas tendem a fazer fecundação in vitro do tipo ICSI. E qual a diferença do ICSI? O ICSI, a gente pega o espermatozoide e injeta diretamente. O ICSI, ele injeta diretamente no óvulo. Ou seja, não deixa haver alguma seleção natural. A seleção natural é feita de outra forma na escolha do melhor espermatozoide. E a tipo ICSI, ela é a mais utilizada hoje. Via de regra, a maioria dos laboratórios só usa ou in vitro clássica ou tipo ICSI. Só lembrando que muitas pessoas perguntaram da outra vez sobre teste genético de embriões ou análise embrionária. Não é possível fazer análise embrionária com in vitro clássica, apenas com fecundação in vitro tipo ICSI. Mais uma pausa. Raquel Aragão. Doutor, síndrome de desconforto respiratório tem algum fator genético em recém-nascido? Não tem tanta relação com a nossa live, mas bora lá. Desconforto respiratório tem causas intrínsecas, que seriam, por exemplo, fibrose cística, que é sim uma doença genética. Possivelmente o seu bebê deve ter passado por alguma avaliação de fibrose cística. Essa é só uma. Como eu falei, existe a síndrome de Cartagena, né? Existem outras doenças genéticas que causam alteração no aparelho respiratório. Então, é imprescindível a avaliação do seu bebê da parte genética. Já a parte extrínseca, que não depende tanto do bebê, como por exemplo prematuridade. Prematuridade é a principal causa de desconforto respiratório num recém-nascido. Por quê? A prematuridade, a gente utiliza o corticoide para tentar maturar o pulmão rapidamente, mas nem sempre o bebê realmente responde bem a essa maturação. E às vezes ele necessita ser entubado, necessita de uma cânula com oxigênio e tudo isso. Mas para poder avaliar o seu bebê, a gente deveria ter uma avaliação completa. Mutação do MTHFR. Vamos lá. Essa pergunta ela é muito controversa. Por quê? A gente tem que lembrar algumas questões relativas para que serve a metileno tetraidrofolato redutase.
que ele serve para o uso do ácido fólico, ativar o ácido fólico. Essa que é a função do MTHFR. E, por consequência, ele diminui a quantidade de homocisteína no nosso sangue. A pergunta não é se a pessoa tem heterozigoto, mutação, ambas as variantes mutadas. A principal alteração é o seguinte: a sua homocisteína está normal. Por quê? Porque tanto a 677T quanto a 1298C são duas variantes que a gente chama de polimorfismos. O que são polimorfismos? Polimorfismos são alterações genéticas em que são extremamente frequentes. Na verdade, a C677T está frequente em 85% da população brasileira. É muito mais frequente do que a gente pensa. E desde 2015, a American College of Medical Genetics ela fala que não deve ser solicitado rotineiramente na investigação de perda gestacional de repetição, nem na investigação de trombofilia. Que muitas pessoas elas utilizavam muito desse exame para diagnóstico de trombofilia. Mas não, hoje, infelizmente ou felizmente, caiu-se por terra a influência dessas duas variantes. Eu não estou falando das outras variantes da MTHFR, eu estou falando dessas duas. Na indicação de uso de enoxaparina, que é anticoagulante, durante a gravidez, vem como prevenção de trombose. A principal questão é a seguinte, como eu falei: como está a sua homocisteína? Se você pesquisar em grupos de apoio de mulheres que têm perdas, você vai ver que é muito controverso isso aí. Tem gente que utilizou mesmo assim um anticoagulante, tem gente que não utilizou o anticoagulante, tem gente que diz até assim: mude de médico caso ele diga que não é para usar, porque eu usei e deu certo. Aí tem que ver se realmente era essa causa de perda gestacional. E como eu gosto de falar, essa investigação não deve mais ser realizada para perdas, bem como para falha de implantação, nem para investigação de fertilidade. Isso não causa infertilidade, tá? Deixa isso bem claro. Eu falei um termo que é muito interessante, que seria falha de implantação. O que é isso? A falha de implantação é quando... mesmo fazendo a fertilização in vitro, 2 ou 3 vezes transferindo embriões e não foi possível obter a gravidez. Aí são várias outras causas, mas, como eu falei, tem muitos médicos que solicitam o MTHFR e nem sempre ele vai indicar a realização de heparização. Espero ter respondido. Então, para finalizar a nossa live de hoje, o que eu devo levar para casa? Caso eu e meu marido não estejamos conseguindo engravidar, ou eu e minha esposa, o que eu gosto sempre de falar? Procure os profissionais que trabalham diretamente com reprodução humana. Porque quanto mais cedo a gente diagnostica, mais cedo a gente trata, e melhores são os nossos resultados de ter, claro, o nosso bebezinho em casa. Hoje, o maior indicador de uma clínica de reprodução não é nem mais o beta positivo, e sim o bebê em casa. Dessa forma, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão aqui assistindo nossa live. Obrigado para quem entrou agora no final. Espero que todos tenham gostado bastante. Em breve faremos mais lives. E obrigado também a todos que deram corações. Aguardo vocês na nossa próxima live. Qualquer coisa, estou à total disposição. Podem mandar direct, que eu terei o maior prazer em respondê-las. Até breve. Boa noite. De nada a todas também que agradeceram aqui a nossa participação aqui na nossa live. Boa noite.